Escutando bem? Bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, e na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso para professor efetivo do Valparaíso, banca UFG Verbena em apenas 18 dias e para a Secretaria de Educação Quadrix em apenas 23 dias. Lembrando que na aula de hoje eu também vou falar da redação e nós iremos fazer o simulado do dia 1 do concurso para professor efetivo do Valparaíso, seguindo o meu guia de estudos. Então, olha só, primeira coisa que você vai receber se ficar até o final da aula de hoje. Você vai receber a recomendação do guia de estudos. Esse aqui é o guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias, e você... Como que funciona na mentoria? Você recebe o guia de estudos, você estuda o dia 1, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, dia 1, deixa eu dar um zoom aqui para você. Nós iremos fazer questões do dia 1 hoje. Hoje nós iremos fazer questões, ó, do dia 1, educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação da escola pública, perdão, história da educação brasileira e marcos legais da educação. Vamos fazer questões de português, de interpretação de texto, que é o assunto mais importante da sua prova, e vamos fazer educação básica, estatuto da criança e do adolescente, tá? Deixa eu só mudar aqui uma cor. Então, esse aqui é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Além disso, na aula de hoje, eu vou te demonstrar como fazer a sua redação, para professor efetivo do Valparaíso. Esse aqui é o meu e-book de redação que tem temas, escopo, modelos prontos, ó, tem tudo aqui para você, já os temas, a folha de respostas. Aqui a folha de resposta. Você que ficar até o final da aula de hoje, você vai receber esse esqueleto aqui, ó, de redação. Você vai receber esse esqueleto aqui, ó, de redação. Inclusive, deixa eu só abrir ele aqui em outro programa, porque eu vou fazer uma introdução aqui. Nós vamos fazer um parágrafo de introdução aqui em 1 minuto, depois vamos voltar para o ponto central da nossa aula, tá? Só para você ver como que você consegue fazer qualquer tema de redação. Você leva 70% da sua redação pronta para a prova por meio desse e-book, tá? Deixa eu te transferir aqui para a página correta. Só um instante, vou abrir aqui de novo. Ó, você vai levar 70%. O nosso foco da aula de hoje não é a redação, mas eu vou fazer aqui uma breve introdução com você. Uma breve introdução. Eu quero que alguém escreva para mim qualquer tema que vem na sua cabeça, agora mesmo. Qualquer pessoa que está aqui na aula hoje. Vou dar bom dia para vocês. Falem para mim qualquer tema que vier na sua cabeça, que eu vou escrever esse tema da redação aqui, demonstrando que a gente pode resolver qualquer tema de redação por meio desse esqueleto de redação. Como que é a estrutura da redação? Ó, a redação é a redação argumentativa, né? Como que é a estrutura? Ó, nós temos um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Lembrando que na mentoria nós teremos 10 aulas de redação ao vivo, 5 redações corrigidas, e mais esse e-book com temas, escopo, modelos prontos e esqueleto de redação. Alguém escreve para mim no chat qualquer tema que vier na sua cabeça sobre atualidades que você viu no jornal nessa semana, que eu vou rapidamente escrever aqui um parágrafo de introdução com você. Podem ser 2 temas, tá? 2 pessoas podem escrever. Eu vou rapidamente escrever um parágrafo de introdução com você, ó. Aqui o tema, ó. Esse aqui é a introdução. Aqui nós temos o D1. Aqui nós temos o D2 e aqui nós temos a conclusão. Lembrando que o foco da nossa aula de hoje é como estudar todo o edital da Secretaria de Educação em apenas 23 dias. Vamos falar, então, sobre a educação básica, já que ninguém colocou aqui ainda. Olha só como que ficaria.
Vamos pegar o tema aqui. Educação inclusiva. Ó, no parágrafo de introdução. Vai ficar desse jeito aqui, ó. A educação inclusiva inclusiva é o nosso tema, olha ele aqui, ó. Então, como que ficou, ó? A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles. Aí nós podemos colocar o AEE aqui, ó, o AEE, e podemos colocar, deixa eu pegar aqui, o AEE significa atendimento educacional especializado, tá? Atendimento educacional especializado, é o AEE. Vamos ver aqui a lei do TEA, que está caindo muito. E a gente coloca a lei do TEA. A lei Berenice Piana, vamos colocar aqui, ó. Lei Berenice... Deixa eu escrever direito. A lei Berenice... Lei Berenice Piana. Qual é a Lei Berenice Piana? Lei 12.764 de 2012. Ai, professor, passou aqui um pouquinho da margem, não tem problema, a gente só está exemplificando aqui, tá? Então, olha só, deixa eu demonstrar aqui para você. Como que ficou o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos que são eles. O atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. E aí, como que você faria? No D1, você iria começar aqui, ó. Primeiramente, é necessário abordar, aí retoma o argumento 1. Qual é o argumento 1, cara aluno? O AE, aí você vai colocar aqui, ó, o atendimento educacional especializado, como é o caso ocorrido, aí você vai falar aqui desse atendimento. Nesse parágrafo é importante que você convença o leitor colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. E aqui no terceiro parágrafo, você vai falar da Lei Berenice Piana. Aí você vai seguir a mesma orientação que eu fiz acima, e aqui você vai, no parágrafo de conclusão, que nós já temos aqui, você irá trazer uma política pública que combata o problema da inclusão educacional, da educação especial, e o TEA da Lei Berenice Piana. Quem ficar até o final da aula de hoje vai receber esse esqueleto de redação. Quem quer receber esse esqueleto de redação? Escreve aqui sim para mim no chat. Sobre redação, era isso que eu queria falar, nós teremos as aulas exclusivas de redação comigo e com a professora Maria Luísa, tá? Começando agora em dezembro. Agora nós vamos voltar para a nossa aula de hoje, o foco da nossa aula de hoje. Ó, na aula de hoje, eu vou te ensinar, lá por meio do Guia de Estudos do Valparaíso, eu vou te ensinar as técnicas de estudos. A aula de hoje é bem legal, tá? Eu vou te ensinar as técnicas de estudos, as técnicas de revisão, e não vai parar por aí. Depois que eu te ensinar as técnicas de estudos e de revisão dentro do Guia de Estudos, como que você vai fazer para estudar e revisar, eu preparei uma aula completa em questões para a gente resolver hoje, ó, que está aqui, que é o ponto-chave da nossa aula, ó. Olha o tanto de aula que nós temos aqui hoje pela frente, ó. Eu preparei a aula aqui para você, ó. Várias e várias questões que nós vamos responder hoje, tá? Inclusive, você recebeu o material lá no grupo, tá? O material no grupo eu mandei em PDF e aqui eu coloquei o slide. Então, ó, a aula de hoje é especial por quê? Porque eu vou te ensinar a estudar e revisar todo o edital do Valparaíso em 18 dias, na aula de hoje, e depois nós vamos fazer as questões. Então, vamos começar?
Então vamos começar? 1h30 a gente faz isso aí, tá? 1h15, mas vai valer muitíssimo a pena. Cada segundo do seu tempo, pode ter certeza. Então, olha só. Esse aqui é meu guia de estudos para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Vamos conhecer? Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, eu deixei uma análise completa de todas as matérias. Eu analisei mais de 500 questões por matéria da banca UFG Verbena, tá? As questões que a gente vai fazer hoje é da UFG Verbena, e eu cheguei à seguinte conclusão, ó. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados, em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança, e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, ó. As questões que a gente vai fazer hoje, de educação inclusiva, verde, cai muito na prova. Português, cai muito na prova, interpretação de textos. E o ECA, que a gente vai fazer questões hoje, cai de forma intermediária. Por exemplo, lógica e raciocínio lógico, que é o dia 2, é um conteúdo pouco cobrado aqui, ó, em vermelho. Nos conteúdos que vamos estudar hoje por meio das questões, são muito cobrados em verde e em amarelo, pouco cobrados. Como eu sou professor de legislações e direito, eu vou fazer com vocês as questões de português, educação básica, legislações. A parte de redação vai ser com a professora Maria Luísa e a parte de raciocínio lógico vai ser com o professor Welton, ou seja, eu vou receber professores convidados aqui dentro da mentoria para dar essas aulas para vocês também. Tá? Continuando aqui, eu deixei o botão de simulados, que são aqueles simulados de final de semana, que você coloca aqui o seu resultado e ele já traz a representação no gráfico e na tabela. Depois, tem o edital verticalizado, ó, com conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município do Valparaíso, conhecimentos específicos para professor de educação básica do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, aí a parte de currículo e produção de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem e a educação inclusiva. Professor, eu não vou fazer para pedagogia, vou fazer para história, geografia, educação física. O senhor faz mentoria para outras matérias específicas? Sim, a mentoria para professor efetivo do Valparaíso com o professor Guilherme, ela é de cunho individual, tá? O seu guia de estudos é totalmente individualizado. Então, se você não vai fazer para pedagogia, eu também tenho mentoria para você. Então, olha só. Clicando aqui, ó, são 9 metas, tá? Cada meta tem 2 dias, e ao final de 18 dias corridos, ó, ao final de 18 dias corridos, nós vamos fechar esse edital. Ou seja, 18, nós temos 4 meses. 4 meses até a prova dá 120 dias. 120 dividido por 20, dá para a gente fechar o edital 6 vezes. Dá para a gente fechar todo o edital do Valparaíso 6 vezes. Então, olha só. Cliquei aqui na meta 1, a gente cai no dia 1. E aqui eu quero que você conheça algumas funções do guia de estudos. Ó, nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos. Lembra que eu falei das cores? Ó, verde, conteúdo muito cobrado em educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da escola pública, história da educação brasileira e marcos legais da educação. Vamos fazer questões sobre isso aqui daqui a pouco. Português, interpretação de textos, vamos fazer questões também, assunto muito cobrado, e educação inclusiva com o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069 de 1990, 8069 de 1990, perdão, conteúdo de intermediária cobrança. Vamos fazer também questões aqui daqui a pouco. Logo em seguida, nós temos a coluna Forma de Estudos e Metodologia de Estudos. Aqui na mentoria tem 5 formas de estudos que eu deixei para você. Videoaula, PDF, resumos e mentais, legislação e questões. Tudo isso aqui eu disponibilizo para você dentro da mentoria. E temos 2 formas de estudos, que é um dos tópicos centrais da nossa aula de hoje, que eu vou te ensinar a metodologia de estudos de número 1 e vou te ensinar também a metodologia de estudos de número 2. No próximo bloco. Só vou te dar um spoiler, a gente já vai ver isso no próximo bloco. A metodologia de número 1, você vai utilizar para aquelas matérias em que você tem mais facilidade. Professor, eu tenho mais facilidade em educação inclusiva e pedagogia.
vai utilizar a metodologia de número 1. Professor, eu tenho muita dificuldade em português e raciocínio lógico-matemática, ou seja, vai utilizar a metodologia de número 2, que é aquela metodologia em que você utiliza para as matérias que você tem mais dificuldade. Então, vamos conhecer aqui mais algumas funções do Guia de Estudos e nós vamos entrar na parte metodológica. Além disso, aqui no Guia de Estudos, nós temos o botão do finalizado, ó. Quando eu marco o finalizado aqui, ele desperta duas funções aqui dentro do seu Guia de Estudos. A primeira função é que daqui 7 dias, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho aqui no seu Guia de Estudos vão te notificar. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos a coluna das questões. Esses conteúdos que ficarem em amarelo ou vermelho vão ficar laranja. O Guia de Estudos vai falar assim para você. O Guia de Estudos vai falar assim para você. Ainoá, Alaide, Anesté, Andressa, Antônia, Camila, Daniel Castro, Flávia Pires, Ingrid, Jéssica, Marilda, Regina e Rose, você precisa fazer a revisão. Ao ponto que você marca o finalizado aqui, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho você vai ser notificado que você precisa fazer a revisão. Como que faz a revisão? Nós vamos ver no próximo bloco. E os conteúdos em verde não serão necessários fazer a revisão, até porque nós fazemos questões no ao vivo, nas aulas toda segunda e quarta, às 20 horas. Então, olha só, verde alta proficiência, amarelo intermediária proficiência e vermelho baixa proficiência. Esses dois aqui tem que revisar. Seguindo aqui, ó, quando eu marco o finalizado, ele tem uma outra função dentro do seu Guia de Estudos. Deixa eu tirar esse primeiro aqui, ó. Vou colocar aqui que não. Ó, no final da aula de hoje, você vai ter estudado 4% do seu edital. 4% do seu edital no final da aula de hoje. Vamos ver quando você fechar o dia 2, só 2 dias dentro da mentoria, o quanto que você vai ter finalizado de 100% do seu edital. Ao final do dia 2, você vai ter fechado 10% do seu edital. Bacana? Então, aqui, olha, quando você marca a coluna do finalizado, ele demonstra para você o quanto você já avançou, em todo o seu edital para professor efetivo, neste caso, deste edital aqui, do Valparaíso. Bacana? Bacana? Uma última função que eu quero demonstrar aqui do Guia de Estudos, antes da gente ir para as metodologias, tá vendo esse número 5 aqui, ó, na coluna das questões? Eu vou clicar aqui nele. Se eu clico nesse número 5, aqui, eu caio nas questões de educação básica. Se eu clico no número 5 de baixo, eu venho para português e interpretação de textos. Se eu clico no número 5 subsequente, eu venho para o ECA. E assim por diante, durante todo o seu Guia de Estudos. Ai, professor, eu não gosto de fazer questões online, eu gosto de imprimir. O material para impressão referente ao dia 1 se encontra lá no grupo, ou seja, você pode fazer as questões, tanto por meio aqui da plataforma online, olha só, nós clicamos lá em Educação Básica, conteúdo História da Educação. Olha aqui as questões, ó, História da Educação, Instituto Verbena, UFG, ano 2025 e 2024. 120 questões, conteúdo muitíssimo cobrado. Eu faço esse apontamento para você durante todas as nossas aulas, todas as questões que a gente vai fazer, eu te digo, ó, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, como que cai, onde que cai na lei, tudo isso. Então, olha só, as funções que eu queria demonstrar para você do Guia de Estudos, eu já demonstrei, agora nós vamos lá para o slide para a gente conhecer acerca de formas de estudos e de metodologias de estudos e metodologias de revisão. Vocês estão preparadas? Escrevam aí para mim. Sim, professor. E lembrando que após a gente ver as metodologias, nós iremos fazer o simulado referente ao dia 1. Tá top. Tá top, top, top. Antes de eu falar das metodologias, ó, esse aqui é uma foto da minha turma lá de 2022. Todas essas pessoas aqui, elas estão ou em cargos efetivos ou em temporários. Agora, a Rejane, deixa eu ver aqui o outro nome.
a Rejane, o Gutierre, a Anne, a Érica, que está lá em Braslândia, inclusive tem alunos aqui hoje que vieram recomendados da Érica, eles estão em cargos efetivos, e a Juliana também. Antes da gente iniciar, ó, eu vou falar aqui a metodologia de estudos, de número 1, vou te ensinar como utilizar essa metodologia, e nós vamos falar da revisão, e depois vamos fazer o nosso simulado. Antes de eu iniciar essa aula de metodologia, eu queria falar com a minha aluna Ingrid rapidinho, enquanto eu faço a nossa chamada. Como que vai funcionar a chamada? Ingrid, você está ao vivo comigo? Poderia ligar o microfone? Ingrid, poderia ligar o microfone? Alô, Ingrid? Acho que ela não está mais aqui. Jéssica Carvalho. Bom dia, Jéssica Carvalho. Jéssica Carvalho. Jéssica, pode falar comigo? Oi, professor, bom dia. Tudo bem com você, Jéssica? Tudo. Jéssica, você poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência dentro da mentoria? Professor, a minha experiência na mentoria tem sido muito bom demais, né? Eu Sério, por quê? tenho aprendido bastante como me organizar, Uhum, como estudar de maneira eficaz, né? uhum. E estou gostando muito mesmo. Top. Jéssica, Uhum. você é minha aluna desde 2022. O que que te fez voltar a ser a minha aluna em 2025? Foi a forma de como a mentoria, né? Fala um pouco mais para eles entenderem. A forma de como é organizado, de como a planilha ajuda a gente a se organizar, a ser mais proativo, né? Uhum. E o novo modelo de mentoria que está sendo por meio das questões? O que que você tem achado? Nossa, Ah, professor, tenho achado muito bom mesmo, porque as questões, além de a gente fazer lá no que concurso lá, aí eu vejo também os comentários também, e tem me ajudado bastante a fazer também meus resumos, né? Através dos uhum, comentários. entendi. Gente, eu vou só pedir licença para vocês, que eu vou precisar trocar essa caneta aqui. Eu vou só aqui no quarto pegar outra caneta, que essa aqui está desconfigurada. É 1 minutinho e eu já volto, tá? Vão ao banheiro, pegam uma água, um café, e a gente já volta com a nossa aula metodológica, depois vamos para o simulado. Essa caneta aqui desconfigurou, não sei por quê, mas eu já volto. Um instante. Já voltei, agora estou na dúvida se é a caneta que está desconfigurada. Acho que não é, não. Vou fazer aqui uma coisa. Tô fazendo aqui um teste rapidinho, tá? Nesse rolê aqui, ela não quer funcionar, não. Então, deixa eu abrir aqui uma outra coisinha aqui rapidinho.
Só um instante, tá? Só mais um instante. Nós vamos fazer a nossa chamada, tá? Como que vai funcionar a chamada? Eu vou mandar aqui no grupo a palavra chamada. Mandei aqui no grupo, chamada. Você vai clicar em cima da palavra chamada quando eu falar o seu nome e vai me responder no privado, presente. Se você ainda não está no grupo, você pode falar presente direto, tá? Eu acabei de mandar lá no grupo, chamada. Você vai me mandar assim escrito, presente. Você vai me mandar presente. Vou falar aqui o seu nome, ó. Ó, vamos usar esse aqui, o slide lá, não sei porquê, depois eu vou pedir para o meu técnico de verificar isso aí pra gente. Deixa eu trocar essa câmera aqui. Gente, é bem rapidinho, tá? A gente só vai fazer a chamada e nós vamos seguir com a aula. Ó, chamada, então. Como que funciona? Ó, eu escrevi lá no grupo a palavra chamada. Você clicar em cima da palavra chamada e vai enviar presente. E bem rapidinho. Bem rapidinho, vai enviar presente. Professor, não estou conseguindo enviar presente. O que você vai fazer? Tem a palavra chamada, você vai deixar o like. Deixar o like. Por que você tem que fazer um dos dois? Porque senão não tem como eu te liberar aquele brinde que eu te falei no início da aula, que é o esqueleto de redação. Eu preciso te identificar para poder te liberar o brinde. Faz sentido? Por isso que eu fiz a chamada. Vamos lá? Vou falar os nomes aqui rapidinho, então, da nossa chamada. Ó, bem rapidinho a gente continua. Ainoá Barbosa Freitas, Alaide Prudêncio, Ana Esther, que eu acredito que seja a Arlete, Ana Paula Castro, Andressa Mirella Pereira. Andressa é minha aluna nova, seja muitíssimo bem-vinda à mentoria. Antônia, Camila Cardoso, Daniel Castro, Dina Alves, minha aluna, está aqui de volta. Dina, está com o microfone ligado? Oi, dona Dina, fala comigo. Dina Alves, Flávia Pires. Flávia Pires, está com o microfone ligado? Fala comigo, Flávia Pires. Oi, professor. Bom dia, prof. Segura aí, Dina. Flávia Pires. Conta um pouquinho para eles da sua história, da situação que você está passando no momento, e mesmo assim, se você se sentir confortável. E mesmo assim, Claro. você está aqui comigo? Bom dia, pessoal. Eu quero dizer a todas vocês que o professor Guilherme é uma pessoa fantástica. Eu venho acompanhando as mentorias do professor desde o professor efetivo. Graças a Deus, eu consegui. Estou só aguardando ser chamada, se Deus quiser. As minhas condições, eu comecei a estudar para a mentoria, eu estava no hospital, depois eu fui para casa e eu agora voltei de novo para o hospital. Então, mesmo aqui no hospital, eu não deixei de estudar, não deixei de participar das mentorias. As mentorias realmente elas são assim direcionadas, tem tudo a ver. Sou prova viva que tudo que a gente aprende aqui cai na prova.
Então, se vocês realmente se dedicarem a estudar, a acompanhar as mentorias, participar das aulas, dos simulados, enfim, de tudo, o sucesso é garantido. E fora que o professor Guilherme, ele tira dúvidas fora desses momentos de mentoria, no particular, se você tiver dúvida. Enfim, basta ter interesse. Se você tiver interesse, ele está sempre disponível para te responder, para te esclarecer, e é só sucesso. E a mentoria do Valparaíso também, eu tô nela. Eu ainda continuo internada, mas eu não desisti não, nem que eu tenha que sair fugida daqui para fazer a prova e voltar, eu vou. Obrigado, dona Flávia Pires. Agora, um minutinho para a dona Dina e a gente vai continuar a aula. Ó, vou falar novamente que teve muita gente que ainda não respondeu a chamada. Dona Dina, deixa eu só falar todos os nomes e a senhora já fala comigo. Já pode ligar o microfone, dona Dina. Ainoá, Alaide, Ana Esté, Ana Paula, Andressa Mirella Pereira, muito bem-vindo, Andressa. Antônia, Camila Castro, seja também muito bem-vinda, minha aluna nova. Dina Alves, veterana. Flávia Pires, veterana. Ingrid, veterana. Jéssica, veterana. Luciene, veterana. Regina, seja muito bem-vinda. Rose já está quase veterana e temos a Salete Medeiros. Então, todos muito bem-vindos, então, uma mentoria aqui para professor efetivo do Valparaíso com o professor Guilherme, que você dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Dona Dina, a senhora vai querer falar? Oi, bom dia, tudo Oi, bom, dona Dina, que galera? saudade, tempão que não te Pois vejo. tive que Estamos de volta. afastar uns momentos, né? Uhum, Colocar as coisas em ordem, muito trabalho na escola, prova, conselho de classe, mas agora, graças a Deus, né, já deu para ficar mais tranquila. E agora pegar firme, né, uhum, para o efetivo, se Deus quiser, né? Então, vai dar assim, também certo. tem morrendo de saudade, né? Às vezes você falava, o que que foi? Você sumiu e tal, mas é porque realmente, né? A gente tem Eu sempre fico atrás, né, focar dona Dina? isso, a gente tem que focar assim em algumas coisas, porque colocar muita coisa assim, a gente fica meio desorientado, Sim. né? E o que você tem para dizer para eles acerca da sua experiência na minha mentoria? Olha, eu tenho assim a dizer que assim, eu estou muito feliz, entendeu? Também Uhum. passei, fui classificada também, graças a Deus, fiquei em 120. Aí eu estou assim, muito, com muita expectativa, né, do ano que vem, né, começar a trabalhar no início do ano. Foi uma Graças a Deus. experiência muito boa, você assim é maravilhoso, está sempre com a gente, todo momento, segura na nossa mão, né, e vamos mesmo. E eu espero que continue assim, né? E agora vamos rumo ao efetivo, se Deus quiser. É Tá isso aí. bom? Muito obrigado pelo feedback de cada um de vocês. De Agora nós nada. vamos dar prosseguimento aqui da nossa aula. Gente, não esqueçam de responder a chamada, porque senão não consigo liberar os bônus, os presentes que eu preparei para vocês, tá? Olha só, essa aqui foi a minha turma lá de 2022, como eu disse, diversos aprovados. Até o pessoal está aqui, né? A dona Flávia Pires, a Dina, pessoal que a Ingrid, pessoal que foi aprovado, está esperando aí ser chamado, né? Agora nós iremos ver aqui as metodologias de estudos e de revisão. Aqui na mentoria, eu trabalho em cima de três pilares principais. Eu trabalho em cima de três pilares principais. Estudar, revisar e fazer questões. Porém, eu vou além. Nós teremos uma aula específica sobre estudo da legislação. Professor, não tenho tempo para esperar, tem tudo no meu canal do YouTube. Estudo da legislação, então, ó, estudar, revisar, estudo da legislação, simulados e a redação, tá? São 6 pilares finais aí ao todo. Então, olha só, agora vamos, não precisa anotar que eu vou mandar para você isso aqui lá no grupo, tá? Olha só, eu vou explicar a metodologia, depois eu vou levar na prática dentro do guia de estudos. Metodologia de estudo. Metodologia 1, utilizar conceito, utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. Nesse caso, primeiro você faz as questões ou você dá uma olhadinha rapidamente na lei seca. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Eu gosto mais assim. Calma aí. Deixa eu mudar isso aqui. Aqui. Ó. Primeiro você vai olhar
a lei seca ou resumos e mapas mentais, e depois faz as questões. Para o pessoal da área da educação, fica melhor nesse formato aqui. Então, olha só, vamos novamente entender aqui o conceito e a aplicabilidade e vamos lá no guia de estudos. Metodologia de estudo. Metodologia 1. Utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. Professor, estudei BNCC, LDB recentemente, amo o currículo. Então, você irá utilizar a metodologia de número 1. Qual é a aplicabilidade da metodologia de número 1? Primeiro, olhar a lei seca, né? O que é a lei seca? É a lei como ela sai lá do Congresso Nacional, da CLDF. Se você digitar assim, LDB, BNCC, Lei Berenice Piana, que são leis complementares, aquele texto cru da lei é o que nós chamamos de lei seca aqui no mundo dos concursos. E depois você faz as questões. Você pode fazer as questões tanto no link das questões no guia de estudos ou no e-book que eu monto as questões comentadas para vocês. Tem a opção de impressão também. Vamos lá no guia de estudos para entender como funciona a metodologia de número 1? Ó, como funciona a metodologia de número 1? Eu vou falar aqui rapidinho, depois eu vou anotar tudo do zero para você entender, ó. Você vai chegar aqui no dia 1, você vai olhar aqui para educação básica. Educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública, história da educação brasileira e marcos legais da educação. Você vai olhar para esse conteúdo aqui e vai fazer a seguinte pergunta: eu sei, eu conheço isso aqui, eu já vi isso aqui antes? Se a resposta for sim, você irá utilizar a metodologia de número 1. O que é a metodologia de número 1? É aquela metodologia que você utiliza para as matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. E qual é a forma de estudo da metodologia de número 1? A forma de estudo da metodologia de número 1 é por meio da leitura da lei seca, se for o caso, ou dos resumos e mapas mentais. Leitura da lei seca e resumos e mapas mentais. Daqui a pouco eu vou anotar isso tudo para você não se perder, tá? Agora vamos lá conhecer a metodologia de número 2, a sua aplicabilidade, vou conceituar aqui e depois eu vou redigir tudo para você. Ó, metodologia de número 2. Metodologia de número 2. Como que vai ficar a metodologia de número 2? Ó. Conceito. Utilizar quando não estudou um conteúdo recentemente ou acredita não possuir proficiência nele. Professor, tenho muita dificuldade em português e raciocínio lógico. Você vai utilizar a metodologia de número 2. Qual é a aplicabilidade? Primeiro estuda por meio da videoaula e PDF e depois faz as questões. Como que você vai fazer isso? Vamos olhar aqui, ó. E logo depois eu vou redigir para você um esqueminha para você aprender isso aí bem fácil. Ó, professor, português aqui, ó, no dia 1, tem muita dificuldade. Vai utilizar, então, a metodologia de número 2, que tem como forma de estudos videoaula ou PDF. Aqui no dia 2, raciocínio lógico, professor, tem muita dificuldade. Metodologia de número 2, videoaula ou PDF. Repare que aqui, ó, em um só dia, você vai mudar as metodologias. Ó, se em educação básica você tem facilidade, você irá utilizar a metodologia de número 1, que é para as matérias que você tem facilidade, e tem como forma de estudos leitura da lei seca ou resumos e mapas mentais. Já em português, interpretando os textos, professor, eu tenho dificuldade, não sei. Vai para a metodologia de número 2, que tem como forma de estudos videoaula e PDF. Depois vai para a educação básica, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Professor, tenho facilidade. Vai ler a lei seca e fazer as questões. Vamos anotar isso aí, para você não se perder, e depois eu vou explicar novamente, e aí sim nós iremos iniciar o simulado da nossa aula de hoje. Vamos anotar isso aí, ó. Peguem papel e caneta. Isso aqui serve mesmo se você não adquirir a mentoria, tá? Serve para a vida. Serve para a vida, serve para todos os concursos. Isso aqui é metodologia, serve para tudo. Ó, então você vai colocar assim, ó. Passo 1. Abrir o guia de estudos. Abrir o guia de estudos, /materiais.
materiais. Passo 2. Passo 2. Você vai fazer a seguinte pergunta, ó. Aí eu vou colocar meu nome, você vai escrever isso aí. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria, se sim, você irá utilizar o quê? A metodologia de número 1. Se não, você irá utilizar a metodologia de número 2. A metodologia de número 2. Qual é a forma de estudos? Qual é a forma de estudo? Qual é a forma de estudos a depender da metodologia? Forma de estudos a depender da metodologia. Qual é a forma de estudo a depender da metodologia? Se a metodologia for a de número 1, você irá utilizar a lei seca ou os resumos e mapas mentais. Se a metodologia for a de número 2, você irá utilizar a videoaula ou a PDF. Para você entender basicamente o que é a metodologia de número 1, o que é a metodologia de número 2. A metodologia de número 1, você tem dificuldade naquele conteúdo daquela matéria. Não necessariamente você vai ter dificuldade em toda a matéria, você pode ter dificuldade em ponto da matéria. E a metodologia de número 2, você tem facilidade naquele conteúdo daquela matéria. Então, você vai colocar aí, ó, passo 1, abrir o guia de estudos e os materiais. Passo 2, aí você vai falar o seu nome, né? Conheço este conteúdo desta matéria. Onde é que você vai fazer isso? Lá dentro do guia de estudos. Aí, se sim, metodologia de número 1, que é os conteúdos que você tem dificuldade. Não, na verdade, é o contrário, ó. É o contrário. A metodologia de número 1 é os conteúdos... Perdão, aqui. A metodologia de número 1 é os conteúdos que você tem facilidade. E o conteúdo de número 2 é o que você tem dificuldade. Deixa eu explicar rapidinho de novo para não confundir. Ó, o que é a metodologia de número 1? É a metodologia em que você irá utilizar para as matérias que você tem facilidade. Ou seja, as matérias que você sabe. Qual é a forma de estudos na metodologia de número 1? Lei seca e resumos e mapas mentais. Já a metodologia de número 2, você irá utilizar para aquelas matérias que você tem dificuldade. Qual é a metodologia de estudos? Videoaula e PDF. Aí, professor, tenho facilidade em LDB, BNCC, ECA. Metodologia de estudo de número 1. Forma de estudos, resumos e mapas mentais e lei seca. Professor, tenho dificuldade em português e raciocínio lógico. Metodologia de número 2. Qual é a forma de estudos? Videoaula ou PDF? Faz sentido na sua cabeça fazer essa diferença? Não me responda agora, daqui a pouco você me responde. Vamos ver isso lá no guia de estudos, como é que você vai fazer. Aí a gente vai finalizar essa parte e vamos iniciar o nosso simulado da aula de hoje. Ó, então como é que você vai fazer? Ó, você abriu o seu guia de estudos, pode ser o meu, pode ser qualquer outro guia de estudos que você tiver, se você não fizer parte da mentoria. Clicou na meta 1, chegou aqui, ó, dia 1. Você olha aqui para o conteúdo, educação básica, história da educação. Você vai fazer a seguinte pergunta. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se a resposta for sim, metodologia de número 1, que é a metodologia que eu utilizo para as matérias que eu tenho facilidade. E vou colocar aqui, ó. Metodologia de número 1. Qual é a forma de estudo aqui para a história da educação, antiguidade? Nesse caso aqui, resumos e mapas mentais. Onde eu encontro isso, professor? Dentro da mentoria.
Logo depois você vai fazer a mesma pergunta. Português, interpretação de texto, eu conheço este conteúdo dessa matéria? Resposta foi não. Metodologia de número 2, que é aquela que eu utilizo para as matérias que eu tenho mais dificuldade. Vou ver videoaula. Depois eu vou para a educação básica, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. ECA, eu te conheço, eu, professor Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? A resposta foi sim. Então eu vou ler a lei seca, que é a lei 8.069 de 1990, e vou fazer as questões depois. Metodologia de número 1, forma de estudos, legislação. Depois é só fazer as questões, ou como nós vamos fazer a partir de agora. Deixa eu te falar. Pega uma água ali para mim. Ou como a gente vai fazer a partir de agora, nós vamos fazer a questão na PDF. Você tem o material para... Obrigado. O material para impressão. Depois eu te recompenso. O material para a impressão. Então, olha só, ficou claro? Faz sentido aí na sua cabeça fazer a diferença da forma de estudos e da metodologia a depender do teu conhecimento, da tua proficiência em cada ponto da matéria? Responda agora para mim. Sim, professor, faz sentido, ou não, professor, não faz sentido. Ó, Ingrid, Alaide, Ana Paula, Ingrid, Regina, Camila, Antônia, Luciene, Alaide, Salete e Regina, que responderam presente, obrigado pela água, responderam presente aqui no chat, não é aqui, tá? É lá no WhatsApp. É lá no WhatsApp. Tem que me mandar presente lá no WhatsApp para receber os bônus, os brindes da aula de hoje, senão não tem como te enviar. Tá? Eu vou enviar para quem mandou presente, ou, vou até escrever aqui de novo, que o pessoal fez errado. Você pode responder presente lá no... Agora nós vamos começar o nosso simulado, tá, gente? Você pode, eu vou escrever novamente no grupo. Você pode responder presente, chamada. Você pode responder presente, ou você pode dar um joinha, um joia na palavra chamada, que aí eu também já consigo te reconhecer. Tem um pessoal falando aqui que não está no grupo, mas não tem problema. Basta mandar o presente, que depois da live eu vou falar com você. Agora nós vamos para um dos pontos mais importantes da nossa aula. Nós iremos iniciar o nosso simulado referente ao dia 1. Ou seja, na mentoria para professor efetivo do Valparaíso do DF comigo, durante o dia eu te passo os materiais para você estudar o conteúdo aqui do dia 1, à noite você está na live comigo revisando e fazendo as questões. A aula de revisão eu vou deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito longa essa aula de hoje, tá? Não vai ficar muito longa a aula de hoje. Vamos lá, Primeiro conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje. Professor, só uma dúvida antes de começar. Por favor. Eu devo preencher de uma vez só todas as metodologias antes de iniciar os estudos ou é gradativamente? Não, um após o outro. Só depois que você finalizou a matéria, fez as questões, aí você marcou finalizado, preencheu a coluna das questões com o número de acertos, o número de erros é automático e o total também. Aí você vai para a próxima matéria. Perfeito. Tá? Obrigada. Não pode passar de 2h30 também o seu tempo dentro daquele dia. O tempo máximo é de 2h30 a 3 horas. Se estiver passando desse tempo, alguma coisa está sendo feita errado. Não pode ultrapassar. Tudo bem. A média é de 1h30, tá? Que o pessoal faz. 1h30. 1h30. As 3 matérias. Ok? Entendi. Gente, questão de número 1, dia 1, mentoria de questões Valparaíso, UFG Verbena. Questão de número 1, de cara você consegue perceber
que, ó, educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública, história da educação brasileira. Conteúdo em verde é um conteúdo muito cobrado nas questões da banca UFG Verbena. Questão de número 1, questão em tela. Como vai funcionar? Você vai responder a questão, eu vou ler a questão, você vai responder no chat, e logo depois eu vou passar o gabarito e responder a questão com você. Questão de número 1. Questão 2025, tá? Da banca Instituto Verbena UFG. Deixa eu colocar aqui assim, para ficar melhor para eu ler. Entre 1930 e 1937, o Brasil viveu um dos períodos de maior radicalização política de sua história. Só um instante, deixa eu mudar aqui para ficar melhor para eu ler. De sua história. Essa época de efervescência ideológica foi substancialmente rica na diversidade de projetos distintos para a sociedade brasileira, de modo que é possível identificar 4 projetos distintos para a construção de um novo Brasil e, consequentemente, 4 diferentes pensamentos sobre a educação brasileira, expressos pelos grupos: A. Cafeicultores, intelectuais, oligarcas e Liga Eleitoral Católica. B. Liberais, católicos, governo e Aliança Nacional Libertadora. C. Leigos, libertários, católicos e Associação Brasileira de Educação. D. Oligarcas, classes médias urbanas, burguesia e Ação Integralista Brasileira. Julgue o item em tela, 1 minutinho para você, gabarito A, B, C ou D. Professor, não sei, chuta que no final eu vou corrigir e você vai entender. Ou seja, se você não sabe uma questão, você aprende comigo aqui. Um minutinho para você, gabarito A, B, C ou D. Ó, o gabarito da questão, gente, gabarito da questão é letra B, tá? Liberais, católicos, governo e Aliança Nacional Libertadora. Algumas pessoas acertaram, né? O Daniel Castro acertou, a Lucilene, parabéns, e a Ana Paula. Vamos entender o porquê? Olha só. Comentário. Como que eu faço aqui para você? Ó, deixa o comentário. Aí nós temos o tema central da questão, o resumo teórico, a justificativa da questão correta. Depois nós temos a análise das questões incorretas e o gabarito. Vamos entender? Olha só. Vamos entender? Tema central da questão. A questão aborda o período de 1930 a 1937 no Brasil, marcado por intensos debates e propostas distintas de organização social e educacional. Trata-se de um momento em que a educação era vista como um instrumento fundamental na construção de diferentes projetos de sociedade. Vamos para o resumo teórico, olha só. Nessa época, 4 grandes grupos influenciaram fortemente as discussões sobre educação. Quais foram eles? Os liberais, os católicos, o governo e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Justificativa da alternativa correta. A alternativa B apresenta exatamente os 4 grupos influentes, conforme destacado por Giraldelli Júnior, 1990, que são os principais representantes de projetos sociais e educacionais distintos naquele período. Aí, olha só, eu analisei as questões incorretas, deixei aqui para você. Tem no e-book que eu te mandei lá no grupo. Então, você consegue verificar o porquê que você errou após a aula. Questão de número 2. Ano 2025, IFG Verbena. Nas aulas para a CDF, as questões são da banca Quadrix, tá? Questão de número 2. Leia o texto a seguir.
Há depois a dimensão da institucionalização do minucioso controle social articulado no tecido da sociedade, exercido por meios de instituições ad hoc e que diz respeito à classificação dos indivíduos e dos comportamentos, a criação de tipologias sociais diferenciadas, os loucos, os criminosos, os doentes, os pobres, os órfãos e etc., que são estudadas e dirigidas em vista de uma integração produtiva na sociedade ou de uma separação desta para torná-las inofensivas. Cambi Franco, História da Pedagogia, São Paulo. Na modernidade, esse complexo processo de pedagogização da sociedade, de reorganização e de controle, de produção de comportamentos integrados aos fins globais da vida social, é exercido pelo poder eclesiástico, aristocrático, estatal ou militar. Um minutinho para você, questão em tela. Um minutinho para você, questão em tela. Vamos corrigir a questão? Vamos corrigir a questão? Só um instante. Ó, gabarito da questão, letra B. Já retorna aqui a minha câmera, foi que eu apertei aqui sem querer, tá? Gabarito da questão, letra B. Vamos entender o porquê? Vamos entender o porquê? Gabarito da questão, letra B. Poder estatal, tá? Poder estatal. Deixa eu ver o que vocês responderam. A maioria escreveu letra B mesmo, né? Deixa eu só mudar aqui a câmera. Tá, então olha só. Mesma coisa, tá, gente? Tema central da questão. Tema central da questão. A questão aborda aspectos da educação, especialmente o papel das instituições, da organização e do controle dos comportamentos sociais. O foco é entender quem exerce o poder de pedagogização e controle social na modernidade. Fundamentação teórica. Na sociedade moderna, conforme autores como Franco Cambi e Michel Foucault, ocorre uma crescente institucionalização dos indivíduos por meio de normas e estruturas sociais. Esse controle inclui escolas, hospitais, prisões e outras instituições que classificam, disciplinam, integram ou separam cidadãos. No contexto moderno, essa função foi sendo centralizada pelo Estado, que organiza políticas públicas. O Estado organiza políticas públicas, define regras e mantém o controle social, visando o bem coletivo, segundo Foucault. Justificativa da alternativa B, estatal. Está correta porque é o Estado que, na modernidade, assume o papel principal de organizar a educação, normatizar comportamentos e definir políticas de inclusão ou exclusão social. A atuação estatal envolve a criação de leis, fiscalização e execução de ações que regulam a vida em sociedade, atribuindo-se a responsabilidade de conduzir processos de pedagogização e controle social. Aqui eu fiz a análise das alternativas incorretas, estratégias de interpretação das alternativas incorretas, você pode olhar no seu material que está lá no grupo.
Ai, professor, não estou no grupo. Me manda presente lá no WhatsApp que eu vou te enviar o material e vou te adicionar no grupo. Estratégias para interpretação. Fique atento a expressões como modernidade, integração produtiva da sociedade, que sinalizam contextos históricos e sociais específicos. Evite escolher alternativas ligadas à igreja, aristocracia, quando enunciado aponta para atuação atual. Questão de número 3. A história do Brasil no século XVI está vinculada aos acontecimentos da Europa, uma vez que a colonização resultou da necessidade de expansão comercial. Nesse contexto, a educação não se constituía como prioridade e o trabalho da pedagogia jesuítica tinha como finalidade emancipar os índios e possibilitar acesso à língua portuguesa, converter os gentios e impedir que os colonos se desviassem da fé, ensinar os princípios democráticos ou contestar os saberes coloniais. Um minutinho para você, questão em tela. Um minutinho para você, questão em tela. Vamos corrigir a questão? Ó, o gabarito da questão, letra B, tá? Gabarito da questão, letra B. Converter os gentios e impedir que os colonos se desviassem da fé. A maioria das pessoas responderam letra B mesmo, né? Vamos entender o porquê? Olha só. Tema central. A questão aborda o papel da educação jesuítica no Brasil colonial, um conteúdo muito cobrado em provas de concursos públicos de pedagogia. É essencial compreender como a atuação dos jesuítas estava relacionada aos objetivos da colonização e a manutenção da ordem religiosa e social. Resumo teórico, caro aluno. Durante o século XVI, a Companhia de Jesus foi responsável pela implantação das primeiras escolas no Brasil. O objetivo principal era catequizar os povos indígenas, que são chamados de gentios, e garantir que os colonos portugueses permanecessem fiéis ao catolicismo. A instrução escolar era, sobretudo, um meio de conversão religiosa e controle social. Mais do que de promoção de cidadania ou emancipação. Justificativa da alternativa B ser a correta, porque destaca tanto o trabalho de converter os indígenas, os gentios, à fé cristã, quanto de impedir a perda da fé dos colonos. Essa era o cerne, o centro da atuação jesuítica, consolidar o catolicismo na nova colônia. Mesma coisa, corrigir as questões incorretas aqui para você, tem lá no seu material. E a estratégia de interpretação, observe palavras-chave como converter, impedir e fé, elas remetem diretamente ao contexto religioso, juntamente na educação jesuítica. Desconfie de termos modernos ou progressistas como emancipar e democráticos, pois não se aplicam ao período colonial. Olha, na aula de hoje nós fizemos 3 questões da parte de educação básica. No seu material tem mais questões. Geralmente nós vamos fazer de 5 a 7 questões por matérias. Hoje eu dei essa resumida porque nosso tempo ficou muito resumido, porque tivemos que falar das metodologias. Agora nós vamos avançar, olha, para português, interpretação de textos, conteúdo em verde, olha, muito cobrado nas questões da banca Instituto Verbena UFG. Questão em tela. O conceito, questão 2025, UFG, tá? O conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e quando foi criado, o que significa que ele varia muito de lugar para lugar e de época para época. Mesmo assim, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades e eras, sempre atendendo a critérios
sempre atendendo a critérios morais e desejos em comum de determinado povo. Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvesse um vilão? Nas narrativas, o vilão costuma ser o antagonista. O vilão costuma ser o antagonista. Os vilões representam aquilo que é errado, injusto, que foge à moral defendida pelo herói, por não carregar o protagonismo das histórias. O vilão costuma ser um personagem sem profundidade, sem dilemas, sem uma história que nos explique o porquê de suas ações, e isso reforça a sua vilania. Conhecer a história de alguém é um processo humanizador, capaz de até revogar a alcunha de vilão e conferir ao personagem o título de herói, ou só de uma pessoa comum que tem seus defeitos e qualidades. Assim, uma maneira de fabricar vilões é não deixar as histórias serem contadas e criar uma imagem sobre esses personagens e mantê-los em silêncio. Deixa eu dar uma ajudinha aqui para vocês, ó. A palavra, conhecer a história, é capaz de revogar. O que significa revogar, professor? É tirar de cena, tá? Por exemplo, nós temos uma lei, bora caneta. Nós temos uma lei vigente. Quando você revoga, ela para de funcionar. Então, revogar é tirar de cena. Perde a validade. A próxima palavra, deixa eu ver aqui, ó. Alcunha. Alcunha é nome formal ou apelido dado a alguém com base em característica física, moral ou evento, ou uma qualidade. Então, alcunha é informalizar alguém. Informalizar. E antagonista, só um minutinho. Antagonista é o contrário de protagonista, né? O que é antagonista? Então, antagonista é, de forma geral, aquilo ou aquele que se opõe a outra pessoa ou força, gerando conflito, seja em histórias, então, seja, é o contrário do protagonismo, é o antagonismo, tá? Vamos para a questão agora? O texto combina diferentes sequências textuais para desenvolver o tema nele apresentado. A sequência predominante é argumentativa, pois o texto discute conceitos ligados às figuras de herói e do vilão. Narrativa, pois há uma sucessão de ações e acontecimentos vividos pelos personagens. Ou é um texto injutivo, pois o autor orienta o leitor sobre como criar heróis e vilões em uma história. Ou descritivo, pois o texto apresenta as características físicas dos heróis e vilões. Um minutinho para você, questão em tela, certo ou errado? Um minutinho para você, questão em tela, certo ou errado? Vamos corrigir a questão, ó. Gabarito da questão, letra A. Ela é argumentativa, pois o texto discute conceitos ligados às figuras do herói e do vilão. Muita gente acertou, mas uma galerinha errou, né? Então vamos entender o porquê? Olha só. Comentário. Tema central da questão. Interpretação de texto, identificação da sequência textual, predominante. Trata-se de conhecer qual estrutura textual organiza majoritariamente as ideias do trecho apresentado. Para isso é essencial conhecer as principais sequências textuais. Nós vamos conhecer nas aulas de redação, tá? Narrativa, descritiva, expositiva e argumentativa e injutiva, conforme Celso Cunha e Lindley Sintra. Justificativa da asta é a correta, a argumentativa. Olha só, o texto discute os conceitos de herói e vilão, analisando como a visão dessas figuras varia de acordo com o contexto cultural e histórico. O autor compara papéis, reflete sobre o fato de vilões não terem suas histórias contadas e argumenta que conhecer suas origens pode humanizá-los.
Toda essa construção fundamenta uma tese reforçada por argumentos encadeados, ou seja, em sequência. Pela norma padrão, a sequência argumentativa é marcada pela defesa de um ponto de vista. Defesa de um ponto de vista, uso de justificativas, exemplos ou explicações, visando convencer o leitor. Isso aqui tem lá no nosso e-book, tá? Então, olha só, eu faço aqui a análise também das alternativas incorretas para você, tá? Eu faço a análise aí das alternativas incorretas aqui para você. E estratégia de prova, cara, aluno, estratégia de prova. Professor, só uma dúvida. Um minutinho, deixa eu fazer Sim. aí você, tá? Sempre identifique o objetivo principal do texto. Se está apresentando fato, ele é expositivo. Se está contando algo, ele é narrativo. Detalhando características, ele é descritivo. Se ele está tentando convencer, ele é argumentativo, que é o campo do nosso texto. Ou ensinando procedimentos, como uma receita de bolo, ele pode ser injutivo. Marcadoras. Porque, assim, por isso, de modo que uma sequência predominante é argumentativa, pois o texto depende de ideias e argumentos de heróis e vilões. Pois não? Como que eu identifico um texto injuntivo? Eu não lembro. Texto Os outros sim. Os outros sim, mas esse não me vem à memória mais. O texto injuntivo, ele vai ensinar procedimentos. Vamos jogar aqui no Google para você ver, ó. Calma aí. Só um instante, tá? Certo. Vamos pegar aqui um texto injuntivo. Texto injuntivo. Exemplos. Ó, primeiro vamos ver o conceito, depois nós vemos os exemplos. Esse aqui cai muito pouco, tá? Eu focaria no argumentativo e expositivo, ó. O texto injuntivo tem o objetivo de instituir, orientar ou guiar o leitor para que realize uma determinada ação, apresentando um passo a passo. Ele utiliza a linguagem clara e objetiva, frequentemente com verbos de modo imperativo, como faça, misture, lembra que eu falei da receita do bolo? Coloque, e é comum exemplos como receitas, manuais de instrução, bulas de remédio e regras de jogo. Características, ele é objetivo, ele busca instruir, orientar, aconselhar, recomendar uma ação. Ele tem uma estrutura, geralmente segue uma ordem lógica, com frases curtas e, por vezes, tópicos. Linguagem simples e direta para garantir. Exemplo aqui, ó, receitas culinárias, manuais de instrução, bulas de remédio, regras de jogo, guias de viagem. Perfeito. Obrigada. Ficou claro? Ficou sim. Bacana. Bacana. Qualquer dúvida, gente, pode tirar, tá? A minha especialidade são as legislações e a pedagogia, porém, para chegar nesse nível aqui, eu estudei bastante, então eu falo de todas as matérias. Português mesmo eu já estudei mais de 30 vezes. Questão 2 de português. Questão 2 de português. Texto, vamos aqui para a questão para ver se a gente vai precisar ler o texto, mas acredito que sim. O uso do pronome ele, só um instante. O uso do pronome ele, no início do texto, contribui para a coesão textual. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele nos permite viajar sem sair do lugar. Além disso, pode... esses dois eles aqui, ó. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento e ele nos permite viajar sem sair do lugar. Mas, além disso, pode guardar informações por séculos. Ele quer saber o uso do pronome ele no início do texto contribui para a coesão textual por quê? Indetermina o sujeito por falta de referente definido.
retoma um termo já mencionado anteriormente no texto, estabelece oposição entre o livro e a prensa de Gutenberg, antecipa o referente livro, que será posteriormente explicitado. Pisca aí 3 vezes para gravar as alternativas. Vamos voltar aqui no texto, analisa, e a gente volta nas questões para se analisar novamente. Só mais um segundinho, eu vou corrigir a questão. Vamos corrigir a questão? Olha só, o gabarito da questão é letra B. Na verdade, é letra B. Eu coloquei errado aqui, ó. Gabarito da questão, letra D de dado. Vamos entender? Deixa eu ver o que vocês... Só a Antônia acertou? Antônia, tá de parabéns. Tema central, coesão textual e uso de pronomes pessoais. Especificamente, a questão explora o mecanismo pelo qual a referência predominal contribui para a continuidade e clareza das ideias no texto, abordando os conceitos de anáfora e catáfora. Vamos continuar aqui, ó. No início do texto, o pronome ele aparece antes da apresentação explícita do livro. Pela norma padrão, esse é um exemplo clássico de pronome catafórico. Ele antecipa, ou seja, aponta para frente. O referente que será apresentado depois no texto, esse recurso cria expectativa e coesão, conectando as informações e evitando repetições, conforme ensinam Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa. Essa gramática é a melhor que tem, viu? Portanto, a alternativa B antecipa o referente livro, que será posteriormente explicitado. Ele está perfeitamente de acordo com a análise gramatical e a interpretação textual adequadas. Então, vamos ver aqui, ó. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele nos permite viajar sem sair do lugar, mas, além disso, pode guardar informações por séculos. Romanos escreviam em tábuas, egípcios, em papiros, e os maias e astecas tinham uma espécie de livro. Então, tudo isso aqui, ó, está fazendo uma análise catafórica, está antecipando a informação. Ele elevou à 10ª potência, ele nos permite viajar sem sair do lugar. Quem? O livro. Bacana? Justificativa da questão, corrigir as outras questões, resumo da estratégia de resolução. Para questões como esta, busque identificar se o pronome aponta para trás, anáfora, ou para frente, catáfora. Atenção redobrada às palavras ou pronomes no início de textos, pois muitas vezes seu referente é apresentado posteriormente, ou seja, de forma catafórica. O que caracteriza a catáfora. Com essa estratégia e conhecimento das funções pronominais, você evita pegadinhas e aumenta a sua acurácia interpretativa. Ou seja, aumenta aí o seu leque de interpretação. Última questão de português, e aí nós iremos para o ECA. No dicionário, a sociedade está definida... Deixa eu ver se vai precisar. No trecho, filhas
Filha da mesma mãe, a filosofia, as duas disciplinas vieram ao mundo praticamente na mesma época. A expressão filhas da mesma mãe é usada no sentido próprio, porque indica que as duas ciências foram criadas juntas. Próprio, porque se refere a uma relação biológica entre as disciplinas. Figurado, porque para comparar a origem comum das duas áreas do conhecimento. E figurado, porque mostra uma ligação de parentesco comprovada biologicamente. Então, olha só. No trecho, filhas da mesma mãe, a filosofia, as duas disciplinas vieram ao mundo praticamente da mesma época. A expressão filhas da mesma mãe é usada em qual sentido? Primeiro vamos perceber se é próprio ou figurado. Depois a gente exclui uma das duas, tá? Ó, no dicionário, a sociologia está definida como uma ciência que pretende pesquisar e estudar a organização e funcionamento das sociedades humanas e as leis fundamentais que regem as relações sociais. Já a economia, as duas filhas da filosofia, ó, a sociologia e a economia, se preocupa em estudar os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários à população. Embora o campo de estudos de ambas as disciplinas seja parecido, na prática há um abismo separando as duas áreas. Filhas da mesma mãe, a filosofia, filhas da mesma mãe, quem é a mãe? A filosofia, as duas disciplinas vieram ao mundo praticamente na mesma época, em razão de algumas diferenças, porém estão sem dialogar entre si há quase 3 séculos. E aí? Qual é o sentido? Ele é próprio ou figurado? Um segundinho aí para você pensar, aí eu vou excluir 2 alternativas e vou dar mais um segundinho aí para você pensar. Ó, vou tirar 2 alternativas aqui já. Vou tirar a letra A e vou tirar a letra B. Ficamos, então, entre a letra C e a letra D. Julgue a questão. Um segundinho para vocês. C ou D? A maioria já julgou a letra C, né? Então, olha, o gabarito da nossa questão realmente é a letra C, tá? Gabarito letra C. Figurado para comparar a origem comum das duas áreas do conhecimento. Então, olha só, tema central da questão. A questão aborda a interpretação de texto, mais especificamente reconhecimento do sentido figurado em uma expressão usada no texto. Filha da mesma mãe e o conceito de metáfora, uma das principais figuras de linguagem. Explicação didática. Pela norma padrão da língua portuguesa, o sentido próprio de uma palavra é o literal, real, enquanto o sentido figurado é o não literal, usado... Deixa eu colocar aqui para vocês. Usado quando há comparação ou associação entre ideias de modo criativo. Segundo autores como Bechara Cunha e Sintra, as figuras de linguagem são recursos para dar mais expressividade ao texto. E a metáfora é a figura que compara termos de universos diferentes para atribuir um sentido novo. No trecho em análise, ao dizer filha da mesma mãe, a filosofia, o autor não fala de uma mãe no sentido literal, mas compara a origem comum da sociologia e da economia, ou seja, ambas derivam da filosofia. Isso é um sentido figurado, caracterizando a metáfora. Justificativa da alternativa CC. Figurado para comparar a origem comum das duas áreas do conhecimento. Essa opção reconhece o uso não literal da linguagem e compreende a função da metáfora, mostrar a relação de origem entre as disciplinas. Bacana? Mesma coisa aqui para você, ó, mesma coisa aqui para você. Eu fiz a análise das questões incorretas. E também deixo aqui o resumo da regra. Estratégia para a prova. Quando encontrar expressões que parecem fugir do sentido literal ou se associam a elementos que não podem, na prática, ser reais, como disciplina sendo filhas, pense em figuras de linguagem, especificamente
a metáfora. Resumo da regra. A metáfora consiste em usar uma palavra ou expressão em lugar de outra, com base em uma relação de semelhança implícita. O que é semelhança implícita? Uma semelhança que está dentro da interpretação do texto. Tá? Se for explícito, está escrito. Se for implícito, está dentro da interpretação. Agora nós vamos fechar nossa aula de hoje com a Educação Básica, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, um conteúdo de intermediária importância nas questões da UFG Verbena. Lembrando que hoje eu tive que trazer um pouco menos de questões por causa do nosso tempo, mas lá no seu material tem mais questões, e nas nossas aulas de segunda e quarta às 20 horas, nós fazemos ainda mais questões, de uma média de 5 a 7 por matéria, tá? Antes da gente fechar a nossa aula, mais 10 minutinhos a gente fecha a aula de hoje. Deixa eu ver que horas são. São 10h35. Parabéns a todas as guerreiras que estão aqui. Antes da gente fechar essa aula de hoje, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês, bem rapidinho, vai demorar só um minuto. Vai demorar apenas um minutinho. Esse aqui é o meu Instagram, para quem ainda não me conhece, ainda não me segue. Esse aqui é o meu Instagram, tá? Professor Guilherme SEDF. Já temos mais de 1.131 alunos impactados com a mentoria. Agora, como saiu o resultado do Ocidental e tive vários aprovados, eu tenho que alterar já esse número. E aqui, tem os depoimentos dos meus alunos aprovados no temporário, tem a foto aqui da minha turma do efetivo. Eu faço questões, eu faço questões lá todos os dias, eu faço resolução de questões. Inclusive, hoje, daqui a pouco, após a aula, eu vou gravar as da verbena. Eu quero mostrar só uma coisinha aqui para vocês, é bem rapidinho, a gente finaliza lá, tá? Aqui tem diversos depoimentos dos meus alunos também, tá? Alguns dos depoimentos dos meus alunos, melhor mentoria que já participei. Você aprende a estudar de forma objetiva e direciona para os concursos. Professor muito dedicado, parabéns. A Dina, que está aqui na aula, falou assim, esse professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa. A gente consegue mesmo revisar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. Ótimo. A Cláudia falou assim, estudar com a mentoria do próprio Guilherme, aprovação com certeza, aula direto ao ponto, sem rodeios, é só sucesso. A Caliandra falou assim, ama a didática do professor Guilherme, ele trabalha com guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem didática. Vale muito investir. E diversos outros, tá? São centenas e centenas e centenas de alunos. O Mel que falou assim, mentoria com o professor Guilherme, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões e sem nenhum custo adicional. Com tantas vantagens assim, está esperando o quê para contratar essa super mentoria? É um dos melhores do mercado e o precinho é uma pechincha. Aqui também tem os depoimentos dos meus alunos que foram aprovados na PF e na FUB, os alunos que foram aprovados na EBSE, na PCDF, no TSE, na CAESB, na CONAB, tem também aqui o depoimento dos alunos. Todas as vagas para professor, para analista e técnico pedagogo, tá? Então, quando você entra na mentoria comigo, você fica o tempo mínimo, mesmo assim, professor, contratei a mentoria do Valparaíso, eu vou ficar só com a mentoria do Valparaíso? Não, você ganha de brinde a Secretaria de Educação e você fica aí no mínimo de 6 meses a 1 ano comigo. E vai mudando os editais, você não tem que comprar a mentoria novamente, paga só uma taxinha de inscrição, tá? Então, assim, tudo aqui, eu sou muito, muito, muito justo com os meus alunos. Então, olha só, gente, agora é o momento propaganda, né? Vai ser só um minutinho aqui que eu vou passar o que vem na mentoria e os valores, e logo em seguida a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Tá lentinho aqui. Então, olha só, a mentoria
Escrevam aqui para mim no chat se todo mundo vai fazer Valparaíso e SEDF. Se for Valparaíso e SEDF, escreva sim. Se for só um, escreva não. Ó, a mentoria. Mentoria para professor. Eu vou colocar aqui mentoria professor efetivo, tá? Porque ela aborda tanto o Valparaíso quanto a SEDF. E também, quem tiver comigo, eu vou fazer também o da SEDEST, tá? A gente vai evoluindo aí. Então, olha só. A mentoria, deixa eu tirar isso aqui agora para olhar rapidinho no seu olho, para te explicar. Aí um minutinho, a gente já vai finalizar a aula. A mentoria para professor efetivo do DF e a mentoria para professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, em que você vai receber todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você conheceu na aula de hoje, aquele amarelo com verde, com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca Quadrix para a SEDF e pela banca UFG Verbena para o Valparaíso. Você também recebe mais de 30 mil questões comentadas. Temos as lives todas as segundas e quartas, às 20 horas, onde eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões de simulado e redação. A redação vai ficar em um dia diferente, tá? Porque as nossas aulas de segunda e quarta, elas são da nossa mentoria de questões, que eu entro aqui no ao vivo com você e passo pelo edital do Valparaíso em 18 dias, ao vivo com você, e da Secretaria de Educação, ao vivo em 23 dias. E a nossa turma de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas. Quem entrar hoje vai ganhar 10 redações corrigidas. E mais o meu e-book que você conheceu hoje, com temas, escopo, modelos prontos, esqueleto de redação e folha de resposta. Quanto que tá? Olha, a mentoria na promoção de Natal, ela está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107. Ou R$ 1.000. Ou R$ 1.000 à vista. Hoje, a mentoria, caro aluno, ela está com... Eu viso qualidade, não quantidade, tá? Ela está com 66 alunos no grupo, mais um que sou eu, está com 67 alunos no grupo. Esse valor aqui de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no cartão ou R$ 1.000 à vista, ele vai se manter até a matrícula de número 70. Depois vai para 1.500, depois vai para 2.000 e depois vai para 2.500. Por quê? Eu não posso colocar mais de 100 pessoas no grupo. E a gente ainda tem todo o edital do Valparaíso, ainda tenho 4 meses para vender, e o edital da Secretaria de Educação. Por que eu não coloco mais pessoas no grupo? Porque a mentoria ela é individual. Como que eu vou atender mais de 100 pessoas sendo só um? Faz sentido na cabeça de vocês eu vender bem baratinho e colocar 300 pessoas, 500 pessoas? Como que eu vou atender essas pessoas, sendo uma só pessoa? Apesar que a minha equipe tem 10 pessoas. Então, hoje o valor é de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no cartão de crédito ou R$ 1.000 à vista. Lembrando que você tem 14 dias de garantia. Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Após a live, eu vou te enviar essas informações no privado e você tem aí essa única oportunidade de entrar ainda com valor promocional. Ainda tenho 4 vagas nesse valor promocional antes de trocar para o próximo lote. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje? Ó. Educação, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, conteúdo de intermediária cobrança na banca UFG Verbena. Questão em tela. De acordo com o artigo 59A, perdão. De acordo com o artigo 59A, perdão.
do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, as instituições sociais, públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses, deverão ser atualizadas a cada 12 meses, deverão ser atualizadas a cada 24 meses ou não precisam ser atualizadas? Responda para mim. Responda para mim no chat. Ou não deverão ser atualizadas? Respondam para mim no chat. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, letra A, tá? Gabarito da questão, letra A. Deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Vamos entender? Olha só, tema central da questão. Essa questão aborda a legislação da educação, mais especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, focando no artigo 59A. Então, quem errou, leitura obrigatória do artigo 59A, já marque em seu caderno. O objetivo desse artigo é garantir a proteção da criança e adolescentes em instituições sociais, ao exigir que colaboradores apresentem e atualizem certidões de antecedentes criminais periodicamente. Resumo teórico. O artigo 59 do ECA obriga que instituições públicas... Deixa eu colocar aqui para vocês o laser. O artigo 59 do ECA obriga que instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos solicitem e mantenham arquivadas as certidões de antecedentes criminais de todos os colaboradores. A lei determina de forma clara que essas certidões devem ser atualizadas a cada 6 meses. Essa medida é uma ação preventiva de proteção, alinhada ao princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente estabelecidos no próprio ECA, Lei 8.069 de 1990. Fonte relevante, o ECA, né, artigo 59A diz o seguinte: as instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, atualizadas a cada 6 meses, incluído pela Lei 431 de 2007. Justificativa alternativa correta. A está correta porque traz exatamente o que diz o artigo legal, a necessidade de atualizar as certidões de antecedentes criminais de todos os colaboradores a cada 6 meses. Essa periodicidade reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar das crianças e dos adolescentes atendidos. Mesma coisa que eu fiz com vocês, ó. Mesma coisa. Fiz análise das alternativas incorretas. Análise das alternativas incorretas aqui, tá? Análise das alternativas incorretas. E a estratégia de interpretação. Ao resolver questões baseadas em legislação, atente-se a termos como deverão, sempre, nunca e a prazos específicos. Busque memorizar prazos e obrigações diretamente, pois as bancas costumam trocar o período correto para induzir o erro. Gente, se vocês estiverem escutando barulho aí, é porque chegou a entrega aqui de uma compra daquelas geladeiras 2 portas da Black Friday. Aí o pessoal está colocando ali, está fazendo um barulhinho. As bancas costumam trocar o período correto para induzir ao erro. Lembre-se, prazos frequentemente usados como pegadinha em concurso. Então ficou aí letra A, tá? Ficou letra A. Geral errou, né? Eu sabia já que ia errar. Eu tô pegando questões mais complexas mesmo, para a gente subir o nosso nível, já que o seu concorrente não fará isso. Questão de número 2. Frente a crescente envolvimento de crianças e adolescentes com as drogas, muitas vezes por conta dos impactos da vulnerabilidade familiar e social presentes em suas vidas... Deixa eu colocar aqui o laser, tenho sempre que lembrar. Presente em suas vidas desde muito cedo, a escola tem um papel relevante em programas multidisciplinares e interdisciplinares de prevenção, combate às drogas lícitas e ilícitas. Sobre esse tema, a Lei 8.069 de 1990 presta
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, capítulo 4 das medidas específicas da proteção, prevê a promoção social do adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. B, inclusão de crianças e adolescentes em programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicológicos, toxicomanos, na verdade, mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação de diversos segmentos na sociedade na prevenção sanitária, do uso de álcool e outras drogas, internação compulsória em comunidades terapêuticas determinadas pela justiça. Um minutinho para você ler a questão com atenção e deixe o gabarito. Um minutinho para você. Qual é a alternativa correta? Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito letra B. Gabarito letra B. Inclusão, só um instante. Inclusão de crianças e adolescentes em programas oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicomanos. Vamos entender? Olha só. Tema central da questão. Essa questão aborda a proteção contra o uso de drogas e os papéis dos programas de assistência previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. A Lei 8.069, de 1990, o foco está nas medidas de proteção que podem ser adotadas pelas crianças e adolescentes em situação de risco devido ao uso de drogas ilícitas, drogas lícitas como o álcool ou ilícitas como a maconha. Resumo teórico. O ECA, em seu artigo 101, então já caiu o 59A, já caiu agora o 101, detalha medidas específicas para proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas envolvidas com drogas. O Estatuto prevê, entre outras ações, a inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento destinados a alcoólatras e toxicomanos. Artigo 101, inciso 7º do ECA. Justificativa da alternativa B. Ela está correta porque reproduz de forma fiel o texto legal. O ECA prevê a inclusão de crianças e adolescentes em programas de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicomanos. Essa medida é fundamental para preservar direitos, promover recuperação e evitar reincidência. Excelente. Mesma coisa que eu sempre faço. Faça a correção das alternativas incorretas, você encontra no e-book. Gente, agora, antes da gente finalizar a nossa aula com a questão de número 3, e eu passar os avisos do que vai ocorrer na aula que vem, eu acabei de fazer um post no Instagram e mandei o link no grupo lá do WhatsApp. Eu queria que você tirasse um minutinho para comentar nesse post e deixar o seu like de como que foi a sua aula hoje, se você gostou da aula de hoje, se foi proveitosa. Se você é aluno da minha mentoria, fala da sua experiência na mentoria. Se você não é aluno, eu gostaria que você fosse lá no grupo agora rapidinho e acessasse o link. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
Eu já mandei lá no grupo, tá? Quem não é do grupo, eu vou mandar agora no privado. E deixasse um comentário de como que foi a sua experiência na aula de hoje. Enquanto a gente faz isso, você se importa de abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha para registrarmos esse momento? Ó, eu acabei de fazer esse post aqui, ó. Esse post aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui. Ó, acabei de fazer esse post. Eu quero que você venha nesse post, eu mandei o link aí no grupo, e vou mandar também para quem não está no grupo. Vou mandar para todo mundo que me mandou presente o link, e você escreva se você gostou da aula, se você não gostou, pode ser bem sincero. Só para me ajudar com o engajamento, foram 2 aulas dedicadas a você. Tenho certeza que você pode me dar uma forcinha, não pode? Dá uma forcinha aí pro seu prof. Eu tô aqui de olho, tá? Aí logo em seguida a gente vai finalizar a aula. E aí, quem vai ser o primeiro? Vou dar o F5 aqui para ver quem foi o primeiro que vai comentar. Ainda não há comentário. Vamos lá, bem rapidinho. Ó, o pessoal que ainda tá, ó, tem 10 pessoas aqui, os outros fugiram. Anesté, Andressa, Antônia, Dina, Flávia Pires, Ingrid, Lucilene, Rosenice, Salete. Se cada um colocar um comentário lá, já são 10 comentários. 11 comentários. Ajuda aí o prof de vocês. Ó, a Ingrid comentou, aula maravilhosa de hoje. Eu vou esperar mais um minutinho. Ó, a Flávia, a aula de hoje foi excelente, o concurso do Valparaíso vai ser arrochado, bora estudar com o prof nas lives. Vamos lá, gente, clica no link do grupo e deixa o comentário para o prof de vocês, me ajuda aí. 3 comentários. A Amo Senhor comentou assim, bom dia, eu amei a aula de hoje. Cadê a ajuda de vocês agora? Ana Esté, Andressa, Antônia, Dina Alves, Flávia Pires, Ingrid. Mais alguém comentou aqui. A Andressa, aprendi muito na aula de hoje. Então, gente, ó, vou voltar aqui para a gente finalizar a aula, né? Porque já vai dar às 10 horas, falta só a última questão. Mas façam aí esse favor para mim. Ó, vamos lá. A Lucilene falou, qual o seu Instagram? É @Prof. Guilherme SEDF. Eu mandei tanto lá no grupo, quanto para quem falou comigo no privado, tá, Lucilene? Mandei o link. Ó, vou mandar aqui, para Laide Prudêncio também. Ó, vamos lá, questão 3. Questão 3. Questão 3. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1960, nas situações de violência, vulnerabilidades ou perigos envolvendo crianças e adolescentes dentro da escola, deve-se
Estabelecer mediação e gestão de conflitos na prática educativa e social, com imediata atenção ao caso e os acontecimentos e os encaminhamentos, necessários, cumprindo a ideia de intervenção precoce. B, implementar práticas pedagógicas voltadas para a resolução dos conflitos, tendo como prioridade as ações endógenas no ambiente escolar e observância ao sigilo diante dos órgãos públicos ou privados. C, desenvolver medidas conforme as necessidades pedagógicas, as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos escolares destituídas da dinâmica comunitária, ou constituir protocolos de prevenção com identificação das situações problemas nas práticas pedagógicas, garantindo os interesses da gestão escolar e culpabilização dos autores dos atos. Perdão. A Flávia Pires falou assim, bora, gente, animação, vamos expressar e escrever nos comentários também. É treino em português. Verdade. Vou mandar o link aqui também no chat, tá? Do Meet. Para vocês irem lá, me dar essa força, né, gente? Ajuda aí. Ó, mandei o link aqui também no chat. Vamos lá, responda a questão rapidinho para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Jéssica Carvalho voltou. Questão em tela, nossa última questão. Só 3 pessoas curtiram. Estou triste. 5 agora. A Rosenice falou assim, aula excelente, de grande aprendizado, bora estudar, bora pra cima. Obrigada, professor, pelas aulas gratuitas. Rosenice, você é minha aluna, a aula nem é gratuita para você, você já é minha aluna. As aulas ficam gratuitas de 3 a 5 vezes para quem ainda não é aluno, depois eu corto. Também essa primeira volta no edital tá mais bacaninha, tô deixando a galera participar. Nós vamos fazer 6 voltas no edital do Valparaíso. Aí as demais não. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito letra A, tá? Gabarito letra A. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, nas instituições de violência e vulnerabilidades, nas situações de violência, vulnerabilidades ou perigos envolvendo as crianças e os adolescentes dentro da escola, deve-se estabelecer mediação e gestão de conflitos na prática educativa e social, com a imediata atenção ao caso e aos encaminhamentos necessários, cumprindo a ideia de intervenção precoce. Comentário, tema central, a questão aborda a proteção integral de crianças e adolescentes em situações de violência, vulnerabilidade ou perigo no ambiente escolar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 1990. Esse tema é fundamental para profissionais da educação, pois envolve a identificação, intervenção e encaminhamentos adequados diante de situações que colocam em risco o bem-estar dos estudantes. Resumo teórico, o ECA determina que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ser protegidos por toda a sociedade, especificamente em espaços como a escola, quando há suspeita ou confirmação de violência ou risco. O ECA exige intervenção imediata, encaminhamento aos órgãos competentes e garantia de atendimento integral. Artigos 13 e 18. Então, quais são os artigos obrigatórios que você vai ler do ECA hoje? 59A, 101, 13 e 18 foram que caíram nas questões. E olha que nós só fizemos 3 questões. Geralmente nós fazemos de 5 a 7 nas aulas de segunda e quarta. Hoje foi porque eu tive que entrar em parte metodológica. Nas aulas de segunda e quarta eu não entro, é só questão, questão, questão. Justificativa da alternativa correta. A alternativa A está correta porque propõe a mediação e gestão de conflitos, avaliadas a atenção imediata e encaminhamentos no caso.
seguindo exatamente o que preconiza o ECA e as políticas intersetoriais de proteção infanto-juvenil. A intervenção precoce é fundamental para interromper ciclos de violência e garantir os direitos dos estudantes. Gente, a aula de hoje foi isso. Deixa eu colocar aqui para vocês o que nós vamos ver na aula de segunda-feira, depois de amanhã já. Na aula de segunda-feira, nós iremos ver os conteúdos do dia 2, pelas questões, aí não vai ter introdução metodológica igual teve hoje, tá? Hoje foi porque foi o primeiro dia. Então, ó, na segunda-feira, nós iremos fazer as questões e aprender por meio das questões a realidade do Goiás, conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergências de saúde pública, surtos e epidemias, português com colocação pronominal, vamos ver a LDB, educação básica, e essa parte de raciocínio lógico aqui vai ficar para a aula do professor Welton, que vai ser contratado. Mas eu posso também trazer as questões, eu vou avaliar. No mínimo, esses 3 conteúdos aqui no dia 2. Na quarta-feira, nós vamos ver os conteúdos do dia 3, educação básica e português, uso dos conectivos. Se eu achar que o tempo está pouco, coloquei 5 questões e achar que só deu 50 minutos, eu faço o dia 2 e o dia 3 num dia só. E aí a gente acaba fechando o edital em menos do que 18 dias ainda, em 9 dias. Você já pensou nessa possibilidade? Pois é, ela existe. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma... Ana Esther. Arlete. Arlete, bom dia. Você está com o microfone ligado aí? Ou a Dina. Dona Dina, está com o microfone ligado ainda? Oi, só um pouquinho, que eu estou muito ocupada, por isso que eu estou nem participando muito, eu só ouvindo. Se é possível fechar o edital estudando apenas de 1,5 a 3 horas diárias em casa, em 18 dias para o UFG Verbena, Valparaíso, e 23 dias Quadrix para SEDF. Além disso, eu faço isso no ao vivo. Eu estou falando uma verdade ou uma balela? Você já viu isso acontecer dentro da mentoria com pelo menos 5 ou 10 pessoas? Não, realmente isso acontece mesmo. Às vezes, no início mesmo, eu achava assim, inacreditável. Eu ficava assim na dúvida, né? Falei, será? Eu acho que não. Mas realmente, gente, o que vale aí é a dedicação, né? Porque tudo tem que ter um esforço da gente também. Então, se a gente seguir direitinho o que o Guilherme pede, entendeu? Não tem como, a gente consegue mesmo, tá? E não é só eu que estou falando isso. Outras pessoas também que participam, né? Com certeza vai falar a mesma coisa, tá bom? Diversas pessoas já passaram esse depoimento, né? Isso, já sim. Então, assim, depende também da dedicação de cada um, né? Isso é a realidade. Se eu dedicar, com certeza dá tranquilamente. E você já fechou algum edital comigo? Já sim. Fechou qual? Foi do contrato mesmo. Da SEDF, né? Isso. Gente, então é isso, ó. Um beijo no coração de vocês, um abraço apertado. Vou mandar mensagem aí com a proposta da promoção da mentoria e vem fazer parte. Vamos lá buscar o teu melhor resultado agora em 2025, agora no início de 2026. Conta comigo e eu te vejo na segunda-feira, às 20 horas, e agora mesmo lá no WhatsApp, ó. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!